Você já se pegou em um lugar que deveria estar vazio, mas onde a poeira ainda não havia assentado? Não estou falando de um abandono recente, mas daquela solidão profunda, pesada, que só a ausência total pode gerar. O que acontece, me diga, quando essa ausência absoluta é confrontada por um sinal inequívoco de presença? É o tipo de contradição que quebra a lógica da nossa realidade, que nos força a olhar para o escuro e admitir que talvez, apenas talvez, existam rituais acontecendo nos momentos em que acreditamos estar mais sós. Para entender o que aconteceu em Sergipe, naquele interior ressecado pelo sol de 1939, você precisa primeiro sentir a secura daquele ano. Não era apenas a terra rachada, era a alma da pequena cidade, um lugar esquecido entre o sertão e o agreste, que vivia sob um sol que não aquecia, mas castigava. A cidade cujo nome não importa agora, mas que cheirava a cal e a desespero contido, tinha como centro geográfico e espiritual uma igreja antiga, construída sob o domínio de um barroco austero e quase ameaçador. Nesse ano, Elias era o responsável por garantir que as portas da igreja de São Judas Tadeu permanecessem fechadas, mas não trancadas. Elias era um homem de fé superficial e pragmatismo duro. Ele não temia Deus nem o diabo, mas temia a desordem, o roubo dos cálices de prata, o vandalismo. Seu trabalho era a vigilância silenciosa, a rotina esvaziada. O culto, naquele ano de 39, havia minguado até quase desaparecer. As famílias estavam pobres, a fome apertava, e a fé era um luxo que muitos haviam trocado pela sobrevivência. O pároco, um homem idoso e cansado, celebrava a missa das 5 da tarde, quase sempre para as cadeiras vazias, uma obrigação repetida mais por hábito do que por convicção de público. Era um espetáculo melancólico. A voz do padre ecoando pelo teto alto, as velas tremeluzindo sobre os santos empoeirados e o vazio dos bancos de jacarandá escuros, frios e implacavelmente nus. Mas naquela quinta-feira específica, o vazio tinha uma textura diferente. Elias havia esperado na sacristia, como de costume, até ouvir a tosse rouca do padre encerrando a ladainha e o som pesado da porta lateral se fechando atrás dele. Esperou os 10 minutos de praxe, o tempo que levava para a cidade engolir o padre de volta ao isolamento de sua casa. O silêncio voltou, mas desta vez não era o silêncio normal. O silêncio normal de uma igreja vazia tem o peso do mármore e o cheiro do incenso morto. Este, porém, era um silêncio que parecia ter sido interrompido, um silêncio que segurava a respiração. Elias pegou sua lanterna de querosene, a luz amarelada tremendo em suas mãos calejadas, e caminhou pela nave central. A primeira coisa que notou foi o cheiro. Não o cheiro de incenso, que se dissipa rapidamente, mas um odor mais sutil, mais persistente, suor, cera fresca e, o mais estranho, algo que lembrava ligeiramente terra molhada ou umidade recém-evaporada, o que era impossível no calor seco de Sergipe. Ele inspecionou o altar, garantindo que as oferendas estivessem seguras. Tudo certo. Os tapetes grossos e velhos pareciam intocados. Ele começou a caminhar em direção ao fundo, sua lanterna varrendo as fileiras de bancos, contando-os com os olhos. 22 fileiras de madeira pesada, cada uma feita para acomodar 10 ou 12 almas. Vazio. Absolutamente vazio, como esperado. Mas foi na terceira fileira, bem no centro, que Elias parou. Ele viu, na penumbra, que o banco de jacarandá não estava coberto pela fina camada de poeira branca que marcava todos os outros assentos. Era como se a poeira tivesse sido varrida, ou, mais precisamente, absorvida. Ele estendeu a mão hesitante, esperando sentir a madeira fria e lisa, como a pedra de um túmulo. O que ele sentiu fez seu estômago revirar, um frio que subiu da sola dos pés, ignorando o calor externo. O banco estava cálido. Não morno,
Não quente de ter pegado o sol, pois a luz da tarde vinha do lado oposto. Estava com a temperatura da pele humana, de algo que havia retido o calor do corpo por tempo demais para ser um mero resíduo. Era o calor que um lençol guarda na madrugada, ou o assento de uma cadeira de balanço que acabou de ser abandonada. Elias recuou um passo, a lanterna tremendo agora de verdade, iluminando o teto. Ele pensou em ratos, em algum animal que tivesse se aninhado ali, mas o banco era duro, liso. Além disso, o calor se estendia por quase 1,5 metros da superfície de madeira. Não era o calor de um corpo pequeno, era o rastro térmico de 3 ou 4 pessoas sentadas lado a lado. Você consegue imaginar a sensação? Entrar em um lugar onde você tem certeza absoluta de que está sozinho e tocar em algo que contradiz essa solidão de maneira física e irrefutável. É o momento em que a sua mente tenta desesperadamente encontrar a resposta lógica, o sol, um vazamento, a loucura, antes de ceder ao medo irracional. Elias correu a mão freneticamente sobre os bancos adjacentes. A quarta fileira, fria. A segunda, fria. O calor estava concentrado ali, na terceira fileira. Ele se ajoelhou e verificou o chão de lajota abaixo do banco quente. Estava seco, limpo. O padre havia celebrado o culto das 5. Elias tinha certeza de que a igreja estava vazia, pois ele próprio tinha espiado pela fresta da sacristia, hábito que cultivava para contabilizar os poucos fiéis e relatar o declínio da fé ao bispo, na caso fosse questionado. O culto daquela quinta-feira, ele podia jurar sob juramento, havia sido vazio, mas a madeira mentia. A madeira gemia com o calor recente de joelhos dobrados, de cotovelos apoiados, de corpos imóveis. Ele tateou o encosto do banco e ali estava o ápice da perturbação. A madeira estava ligeiramente úmida no ponto onde, se alguém estivesse sentado ereto e suando devido ao calor opressor de Sergipe, a nuca e as costas teriam encostado. Uma umidade sutil que evaporaria rapidamente, mas que estava ali, denunciando a presença. Ele se levantou, limpando o suor da própria testa, sentindo-se um intruso. O silêncio antes opressor agora parecia ativo, como uma parede espessa que observava e não deixava o som da sua respiração escapar. Se você está em casa agora, talvez na segurança da sua sala, e sente um arrepio subindo pela espinha, eu peço que não se mova. A história que Elias descobriu na igreja de São Judas Tadeu é o tipo de verdade que se infiltra, que não tem pressa em assustar, mas que trabalha lentamente para desmantelar sua percepção do que é real e do que é oculto. Se este canal tem sido um refúgio para as suas dúvidas mais sombrias, fique conosco. A profundidade deste mistério você vai querer ver até o final. Elias, tentando manter a calma que a rotina lhe havia imposto, pensou em ventilação. Talvez o sol da manhã tivesse esquentado apenas aquela fileira, retendo o calor. Mas 1939 era um tempo de poucas invejas, e ele sabia o tempo que a madeira levava para esfriar. A essa hora, a brisa que vinha do lado de fora deveria ter transformado todos os assentos em algo gelado. O terror não veio do calor em si, mas da ordem desse calor. Ele caminhou para a fileira de trás, a quarta, fria, a quinta, fria. Voltou para a terceira e tocou novamente, demoradamente, afundando os dedos na textura do jacarandá envelhecido. Sim, inegavelmente corpos estiveram ali. Não eram corpos que buscavam salvação, pois se assim fosse, teriam respondido ao padre. Não eram corpos que buscavam comunidade, pois a igreja estava deserta quando o padre saiu. Eram corpos que buscavam algo mais, algo que só a ausência de testemunhas permitia. Elias começou a vasculhar a área ao redor da terceira fileira com mais atenção. Não encontrou nada sob o banco, nenhuma carteira esquecida, nenhum rosário. Mas seus olhos se fixaram em um detalhe minúsculo, quase invisível.
no estofamento vermelho e desgastado do genuflexório daquela fileira. Havia um arranhão, não um arranhão de prego, mas o tipo de marca que um pedaço de osso ou uma unha muito longa e dura deixaria na pressão. A marca era fresca, aveludada nas bordas, e o pequeno rasgo no tecido mostrava a espuma velha por baixo. Era a marca de um desconforto profundo ou de uma pressa súbita. O que se senta na terceira fileira durante um culto silencioso, anônimo, em um tempo que não deveria ter fiéis, e risca o genuflexório com tanta força. Elias, o homem que não temia nada além do trabalho mal feito, sentiu a saliva secar na boca. Ele se lembrou das histórias que sua avó lhe contava, lendas sussurradas na escuridão do sertão sobre os cultos das almas, missas celebradas não por sacerdotes humanos, mas por entidades que ansiavam pelo ritual, pela liturgia e, principalmente, pela energia da adoração humana, mesmo que distorcida. Essas lendas afirmavam que tais cultos ocorriam quando o vazio da igreja era o mais profundo, quando a ausência de fiéis permitia que outros tipos de congregação tomassem seus lugares. Essas entidades não se manifestavam em luz ou som, mas em calor residual, em pressão atmosférica e em cheiros que não se dissipavam. Elias afastou o pensamento, balançando a cabeça. 1939. Ele era um homem moderno, não podia acreditar em fantasmas ou demônios sentados em bancos de igreja. Devia haver uma explicação física, um truque de vento, a química da madeira, o calor do próprio Elias refletido. Ele decidiu fazer a única coisa que um homem pragmático faria: tocar o banco novamente. Desta vez, ele não o faria com pressa. Ele colocou a palma da mão aberta sobre a madeira, onde a umidade ainda persistia, fechou os olhos e forçou o corpo a relaxar, tentando absorver e entender a anomalia. Foi então que sentiu a vibração. Não um tremor de terra, mas uma oscilação baixa, quase imperceptível, que parecia vir de dentro da própria madeira. Não era mecânica, mas orgânica, como um coração batendo muito lentamente, ou talvez o rescaldo de uma concentração profunda de vozes inaudíveis. Ele tirou a mão imediatamente, como se tivesse queimado. O que é mais assustador, a visão de algo terrível, ou a sensação de algo errado que a visão não pode confirmar? É o segundo. É o que te faz duvidar do chão que você pisa. Elias deu mais um passo para trás, e a luz amarela da lanterna, que ele havia deixado no chão, iluminou fracamente a extremidade do banco quente. Ele notou que havia, na madeira, uma mancha escura e oleosa, quase imperceptível, bem na lateral. Parecia graxa ou talvez, e a ideia o congelou, algum tipo de óleo corporal. Ele se aproximou novamente, ignorando a voz fria na sua nuca que gritava para ele correr. Ele se ajoelhou e usou a ponta do dedo para tocar na mancha. Era oleosa, sim, e não cheirava a sebo de vela. Tinha um cheiro metálico, fraco, quase sangue seco. Elias ficou ali parado, a escuridão da igreja o cercando, o cheiro da presença pairando, o calor inexplicável da madeira pulsando. Ele não estava mais inspecionando uma igreja vazia. Ele estava no epicentro de uma cena de crime espiritual, onde a vítima era o próprio silêncio. A missa havia acabado. O padre tinha ido embora, mas a congregação silenciosa, havia deixado sua marca térmica, sua umidade e seu arranhão. Ele sabia que precisava sair, mas a curiosidade, o desejo mórbido de entender o que havia ocupado aqueles bancos, o prendia. Se o culto vazio era uma farsa, se algo havia se sentado ali, o que eles tinham rezado? O que eles tinham buscado? E por que, diabos, eles precisavam da liturgia de um padre humano se podiam se manifestar sem ele? A resposta, ele sentiu, estava na forma como o calor estava desaparecendo. Se fosse calor humano, teria dissipado mais rápido.
Mas o calor dos bancos de Sergipe, 1939, estava se retirando lentamente, quase com relutância, como um animal que foi acordado e está voltando para o sono profundo. Elias se virou, pronto para correr, quando a lanterna no chão se inclinou ligeiramente, sem que ele a tivesse tocado, e sua luz se focou no crucifixo principal. E por um instante breve, mas absoluto, ele jurou que o rosto de Cristo, normalmente resignado, parecia torcido em uma expressão de pavor e desamparo, como se ele tivesse acabado de testemunhar o que havia acontecido naqueles bancos. Ele não correu. Ele saiu devagar, fechando a porta com cuidado, como quem não quer incomodar uma presença adormecida. E enquanto ele se afastava, o peso da noite de Sergipe sobre seus ombros, ele olhou para trás. O sino da igreja, que não tocava fora de hora há anos, fez um som seco, como um osso quebrado, uma única badalada abafada, marcando não as horas, mas o fim de uma estranha e vazia missa. Se você já sentiu que algo similar pairou perto de você, deixe um sinal, um simples "eu senti" nos comentários. Não estamos sozinhos no medo. Ele não tinha como saber, mas aquele calor residual na madeira era apenas o convite. O que estava por vir não era sobre quem se sentou, mas sobre o que eles deixaram para trás, esperando a próxima missa. E a próxima missa não seria vazia, seria pessoal. Se você está absorvido pelo medo lento e rastejante desta história, compartilhe este relato com alguém que precise ser lembrado de que a escuridão nem sempre é fria. O que se senta em um banco de igreja quente, esperando? E o que acontece quando esse calor residual se torna permanente, uma armadilha para atrair o próximo fiel? Elias estava prestes a descobrir que o silêncio de 1939 era apenas o prelúdio para um tipo de barulho que o tempo nunca esquece. E agora, você também está esperando, e o banco, eu garanto, ainda está quente. Olhe em volta se for capaz, e me diga se o assento ao seu lado não parece um pouco mais acolhedor do que deveria. Vocês já pararam para pensar no que resta de um corpo depois que a fé o abandona, quando a alma, o sopro vital, se retira e o que sobra é apenas a casca quente, um reservatório de energia que não tem mais para onde ir? Essa é a questão que ficou suspensa no ar úmido e pesado de Sergipe, naquele pedacinho de terra esquecido pelo mapa e, aparentemente, também por Deus. No ano de 1939, na parte 1, nós flutuamos sobre a impossibilidade. A igreja vazia, silenciosa, com seus bancos de jacarandá maciço e frio subitamente quentes, quentes de um calor residual, como se centenas de corpos tivessem acabado de se levantar, mas sem que ninguém os tivesse visto ou ouvido chegar e partir. O sacristão, seu Inácio, não era um homem de imaginação fértil, era um homem de terra batida, de rotina e de um medo prático de onças e de secas. O que ele sentiu ao tocar a madeira polida e sentir aquele calor humano impossível não foi apenas susto, foi uma fratura na realidade. Ele fechou a igreja, trancou a porta pesada, mas o calor o seguiu. Não como fogo, mas como a certeza íntima de que a presença ainda estava ali, apenas havia se tornado invisível e inaudível. Nos dias que se seguiram, a rotina foi quebrada por uma obsessão silenciosa. Inácio varria a poeira que não existia, lustrava a prata que já brilhava, mas seus olhos estavam fixos nos bancos. Ele esperava que o fenômeno se dissipasse com o vento, que fosse apenas uma anomalia térmica daquele verão sufocante. Mas não foi. Todas as manhãs, não importava o quão fria a madrugada tivesse sido, ao abrir as portas, ele encontrava aquele calor persistente, exalando da madeira como um suspiro aprisionado. Era um calor que não se irradiava pelo ambiente, ele estava contido na forma dos assentos.
Era como se a madeira tivesse absorvido a essência térmica de uma multidão em concentração absoluta e estivesse agora devolvendo-a lentamente, em doses homeopáticas de pavor. Essa história, quando contada, costuma ser rejeitada pela lógica. Mas se você já sentiu o peso do silêncio de um lugar que deveria estar barulhento, se já despertou na calada da noite com a certeza de que alguém está observando você da porta entreaberta do seu quarto, então você sabe que a realidade tem rachaduras. E Sergipe, 1939, naquele templo esquecido, era uma rachadura profunda. Inácio começou a medir as coisas. Ele usou um termômetro de cozinha, rudimentar, mas suficiente para comprovar. A temperatura da madeira onde os fiéis deveriam ter se sentado era consistentemente 4 a 5 graus, mais alta que o encosto ou o piso de mármore frio. 4 ou 5 graus de vida, de presença, que não podiam ser explicados. Ele chamou o Padre Josué, um homem já velho, fatigado pela aridez da fé e da terra. O Padre Josué veio, cético, mas Inácio o forçou a tocar. Sinta, padre, está quente, e não há sol batendo aqui há horas, e o culto não aconteceu. O Padre Josué sentiu. A princípio tentou a explicação mais simples, infiltração de ar quente subterrâneo, a exaustão da própria madeira, mas a diferença de temperatura era muito localizada, muito precisa. Ele caminhou por toda a nave, tocando banco por banco. A única parte quente era o assento, a parte que receberia o peso e o calor corporal de um indivíduo. A preocupação transformou-se em uma febre lenta de desconfiança. Se o culto não tinha sido humano, o que tinha sido? O Padre Josué lembrou-se de histórias antigas, contadas pelas benzedeiras do sertão, sobre a missa dos não-nascidos ou a reunião dos esquecidos, eventos que aconteciam nas frinchas do tempo, onde entidades se reuniam para cumprir rituais invertidos, buscando validação na ausência humana. Ele pediu a Inácio que vasculhasse a sacristia, procurando registros antigos, qualquer coisa que falasse sobre eventos estranhos na fundação da igreja. Inácio, agora tão envolvido na loucura quanto o padre, encontrou o que procuravam, ou talvez o que nunca deveriam ter encontrado. Escondido sob uma pilha de paramentos mofados, um livro de tombo, daqueles de couro grosso e páginas amareladas, que não era aberto desde o final do século XIX. Não era um livro de batismos. Era um registro anômalo, mantido talvez pelo primeiro sacerdote da paróquia, que parecia ter documentado menos a vida religiosa e mais a vida metafísica daquele local. As páginas cheiravam a poeira de 100 anos, mas o que estava escrito nelas exalava um terror atemporal. A caligrafia, inicialmente firme, tornava-se cada vez mais nervosa e tremida, à medida que os anos avançavam. O conteúdo era perturbador. Em vez de registrar a frequência dos fiéis, o antigo padre parecia estar catalogando a frequência de ausências. Ele escrevia: 15 de março de 1888. Presença da congregação de 0. Mas o fogo residual permaneceu. O calor na terceira fileira, lado da epístola, foi o mais intenso. E depois, em outro ano, 2 de novembro, dia de finados. Acreditei que a memória humana impediria a chegada deles. Engano. O chão vibrou, o ar não se moveu. As marcas nos assentos estavam tão fortes que senti o calor através da sola do meu sapato. A respiração deles é de metal frio, mas o contato deles queima. O livro de tombo não falava de demônios tradicionais, nem de assombrações reconhecíveis. Falava de um vazio que se preenchia a si mesmo. O padre Josué e Inácio leram juntos, sob a luz trêmula de um lampião. O silêncio da sacristia, geralmente reconfortante, tornava-se uma pressão física. Eles entenderam a verdade terrível. O calor nos bancos não era residual, não era o que sobrava de algo, era o sinal de algo.
Era a assinatura térmica de uma comunhão que ocorria sempre que a igreja estava vazia de fé verdadeira, sempre que o ambiente se tornava um mero invólucro arquitetônico. Eles estavam testemunhando o culto vazio, a reunião daquelas entidades que existiam no intervalo entre o som e o silêncio, entre a presença e a ausência. Elas não tinham corpos físicos, mas tinham peso e calor. A fé humana as ignorava, mas a indiferença as alimentava. Elas se sentavam ali, invisíveis, respirando a mesma lentidão, e a única evidência que deixavam de sua existência era o calor transferido para a madeira, uma prova irrefutável de que, sim, haviam estado ali. O clímax dessa descoberta não foi um grito, nem um jump scare. Foi a realização lenta e agonizante de que se elas estavam ali, há décadas, documentadas no passado, e se tinham voltado agora em 1939, isso significava que a igreja, que era para ser um farol de salvação, era, na verdade, uma estufa para o que não tinha nome, e que elas só apareciam quando a solidão era perfeita. Se você está nos ouvindo agora, talvez já tenha sentido essa solidão perfeita. Talvez você já tenha olhado para o canto do seu quarto e pensado que o escuro ali é mais denso do que deveria ser. Preste atenção. Se essa história está te prendendo até agora, se você sente essa pressão subindo pela sua nuca, talvez seja porque o tema ressoou com algo que você já percebeu. É um pacto silencioso. Continue conosco. Continue ouvindo até o final. E talvez você descubra que a chave para a porta que você nunca deve abrir está na palma da sua mão. Aproveite e considere inscrever-se no canal para que mais pessoas possam compartilhar essa vigília silenciosa. O padre Josué e Inácio decidiram que o mistério tinha que acabar. Eles precisavam de provas concretas. Na noite seguinte, armados apenas com o lampião e a fé cambaleante, eles se esconderam no confessionário, no canto mais escuro e apertado da nave. Esperaram. O medo não era o de ser atacado, mas o de ser ignorado. O medo de que a realidade se dobrasse sobre si mesma sem sequer lhes dar a dignidade de um confronto. O relógio da torre bateu as 12 badaladas. E o silêncio que se seguiu não foi o silêncio normal da noite sertaneja, cheio de grilos e ventos distantes. Era um silêncio embalado, denso, como se o ar tivesse sido sugado. Inácio sentiu o primeiro sinal. Não era visual, era tátil. O chão de mármore sob seus pés, que deveria estar gelado, começou a irradiar um calor sutil. O calor subia, se concentrando. O padre Josué agarrou o braço de Inácio. Seus olhos estavam fixos na primeira fileira de bancos. Eles não viam nada, absolutamente nada. Mas a visão não era o sentido correto para aquele horror. O cheiro veio em seguida. Não era o cheiro de enxofre ou podridão, mas algo muito mais sutil e aterrorizante. O cheiro de poeira antiga, misturada com odores de carne fresca e pão dormido. Cheiro de vida que passou rápido demais. Era o cheiro de um banquete que não aconteceu. Então, o padre Josué apontou, sem fazer som, a madeira. A madeira escura do jacarandá estava mudando de tonalidade. Não era luz refletida. Era o calor interno que a estava saturando, tornando-a quase escura, como se estivesse suada. E embora não houvesse som, e embora não houvesse forma, a pressão na atmosfera era inconfundível. Havia peso ali. Eles estavam sentados. A congregação silenciosa estava reunida. A respiração de Inácio engasgou. Ele estava olhando diretamente para a quarta fileira, no lugar onde um homem de seu tamanho estaria sentado. Ele não via pernas, não via túnicas, não via sombras projetadas, mas ele viu o peso, a madeira do banco, onde estaria o centro de gravidade de um corpo adulto, afundou milímetros. A flexão era quase imperceptível, mas em um material tão rígido e velho quanto aquele, era uma impossibilidade. Eram centenas.
A missa vazia estava acontecendo, e a única parte real do ritual era a comunhão do peso e do calor. Eles estavam ali para provar a si mesmos que podiam deixar uma marca física no mundo, mesmo que invisível. Eles eram o eco térmico de todas as almas que haviam desistido de procurar o significado. A experiência durou o que pareceram horas, mas foram apenas minutos. O padre Josué estava paralisado. Inácio sentia o calor subir pelo ar, como fumaça invisível, mas quente, envolvendo o confessionário. Ele estava no meio de uma multidão de fantasmas que não eram almas de mortos, mas sim a ausência das almas dos vivos. O ápice do terror veio quando o silêncio foi quebrado por algo que não era um som. Era um vazio de som. Era o barulho da respiração coletiva de centenas de seres que não precisavam de ar. Uma vibração profunda que não era escutada pelos ouvidos, mas sentida no diafragma. Era como se o mundo inteiro tivesse expirado, menos eles dois. E essa expiração foi o ritual. Em um instante, a pressão cedeu. O chão esfriou ligeiramente. A cor da madeira se normalizou. A missa vazia havia terminado. O padre Josué e Inácio saíram do confessionário cambaleando, suados, mas não pelo calor. Eles sabiam o que tinham visto, ou melhor, o que tinham sentido. E esse conhecimento era corrosivo. O padre Josué tentou exorcizar o local. Ele jogou água benta, recitou os rituais de proteção mais antigos. Não funcionou. A missa vazia não era um demônio, era uma condição. A igreja, a partir daquele dia, foi lentamente abandonada. O padre Josué pediu transferência, alegando exaustão pelo calor do sertão. Inácio ficou. Ele não podia ir embora. Ele estava marcado. O Inácio dos meses seguintes não era o mesmo. Ele limpava a igreja, mas evitava tocar os bancos. Ele andava de lado, mantendo uma distância física daquele calor que agora era uma lembrança constante. Ele havia visto a verdade. O calor humano pode ser transferido, não apenas de um corpo para um objeto, mas de um conceito para a matéria. O calor do desespero coletivo. A consequência definitiva veio na forma de uma maldição silenciosa que afetou toda a pequena comunidade de Sergipe. Ninguém mais conseguia rezar com convicção ali perto. As palavras pareciam se esvair. O foco sumia. As pessoas sentiam um frio inexplicável nas suas próprias casas, como se o calor que se acumulava na igreja estivesse sendo roubado delas. Seu Inácio foi encontrado, semanas depois, não morto, mas em estado de catatonia profunda, sentado na varanda de casa, olhando para o vazio. Ele não falava, não reagia. A única coisa notável era a temperatura. Suas mãos estavam estranhamente frias, quase geladas, contrastando com o calor intenso do meio-dia sergipano. Era como se ele tivesse transferido todo o seu calor vital para outro lugar, para outro corpo. A igreja foi lacrada oficialmente em 1941, citando problemas estruturais e de umidade. Mas a verdade, a que circulava em sussurros, era a do calor que não vinha de lugar nenhum e da congregação que não era feita de gente. O terror desta história não está no que elas fizeram, mas no que elas eram. Entidades que só podiam se manifestar na ausência de testemunhas, que se reuniam para sentir o calor do pertencimento em um mundo que as havia esquecido. E o que isso tem a ver com você agora, ouvindo isso no conforto da sua solidão? Pense. Se a ausência de crença e a perfeição do vazio podem gerar uma presença física, um calor mensurável, o que acontece em sua casa quando você está mais sozinho? O Inácio nunca se recuperou. Ele passou o resto dos seus dias frio, mentalmente ausente, um receptáculo vazio. Ele era a prova de que o contato com o culto vazio te rouba o direito de ter sua própria temperatura, sua própria presença. Se você já sentiu um arrepio estranho em um dia quente, ou se já sentiu que o seu lugar favorito de descanso está de alguma forma levemente mais quente do que deveria,
Eu te convido a parar e pensar. Você já sentiu esse calor que não pertence a você? Você já sentiu que o silêncio de onde você está agora não é acidental, mas sim uma preparação? Se você reconhece essa sensação de perda de calor, de um vazio que está se enchendo lentamente, conte-me. Deixe um simples "eu senti" ou "não estou sozinho" nos comentários. Compartilhe esta história com alguém que você sabe que tem medo de ficar sozinho no escuro. Pois a verdade é que, às vezes, não estar sozinho é o verdadeiro terror. Porque a igreja em Sergipe pode ter sido lacrada, a madeira pode ter esfriado décadas atrás, mas o conceito, a rachadura na realidade, não foi fechado. E se a ausência é o único convite necessário, se o calor da presença invisível é a única evidência que resta de um culto proibido, então você precisa ter certeza, antes de dormir, de que você não é o único peso no seu colchão. E se você está na sua cama agora, e se você está sozinho, eu preciso te perguntar algo muito simples e muito rápido. Você tem certeza absoluta de que a parte do colchão ao seu lado está fria como deveria estar? Ou você sente um calor residual, a temperatura de um corpo que acabou de se levantar, mas que você não viu se afastar? Sinta. O calor. Ele ainda está ali. E a missa vazia acabou de terminar. Eles estão voltando. Eles estão quietos. E agora você sabe onde procurar a prova.